Olá, sejam bem-vindos ao Numen Talks, o podcast da Numen. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, especialista em transformação de negócios, e hoje eu estou com dois convidados aqui muito especiais. Vou pedir para eles se apresentarem. Christian, você primeiro, por favor. Obrigado, Rodrigo. Meu nome é Christian Geronasso, hoje na SAP estrategista de inteligência artificial, e estou aqui para compartilhar um pouco do que eu aprendi ano passado, com mais de 250 clientes que eu visitei na América Latina, e trocar uma ideia sobre o futuro. Vamos lá. Muito bom. Danilo. Olá pessoal, meu nome é Danilo Santos, sou Head de Inovação aqui na Numi, e a ideia é a gente trocar bastante aqui sobre o que está acontecendo na AI, e o podcast já nasce desatualizado, né, porque a cada dia vai nascer mais coisas. Certamente, a cada segundo, né? Falando sobre tempo, né? Eu acho legal até a gente contextualizar um pouquinho aqui, né? Sobre em que momento, né, dessa evolução. A gente fala muito de IA, né? O assunto, a gente até brincou um pouco antes de começar aqui, né? Fala-se bastante e tal, mas saber um pouquinho da percepção de vocês aí, em que momento que nós estamos e como vocês enxergam essas diferentes ondas da tecnologia. Uhum. Pode ser você primeiro, Cris? Pode, claro. Eh, eu acho que o melhor da IA hoje em dia são os memes, porque a gente já nasce desatualizado e os memes são cada vez melhores, né? Hoje em dia. Verdade. Eh, com o momento que a gente vive hoje, no passado, e o Danilo, também aqui a gente trocou uma ideia, deu para entender que ele estuda bastante sobre IA. No passado a gente teve os invernos da IA, que eh, apareceram pesquisas que prometeram muito e passou-se muito tempo sem a tecnologia acompanhar. Hoje a tecnologia ela avança tão rápido, não sei se você vai concordar comigo, que a tecnologia que foi inventada semana passada a gente já não conseguiu aplicar hoje e semana que vem vai aparecer uma 10 vezes melhor. Uhum. É o OpenClaw, é o Claude, que é o melhor que o Sim. GPT, que é o melhor que o Claude, que é o melhor que a Anthropic, é o Claude, mas enfim, toda semana tem algo novo. Esse excesso de informação gera escassez de atenção, né, das pessoas, e mesmo por uma curadoria, se você assina uma newsletter, segue alguém, a quantidade de informação já curadas sobre o tema é bizarra, né, então isso gera muita, hã, divergência entre as pessoas sobre o tema, né, sobre onde estamos e para onde estamos indo. Acho que uma coisa que vale contextualizar, é que a gente está falando de AI, mas basicamente Gen AI, né, como o Christian comentou, o inverno da AI e por tudo que foi desenvolvido desde 1950 até hoje, né, teve um hype muito grande que começou agora em 2021, 22, Uhum. né, com o advento aí do ChatGPT, onde de fato o tema voltou à pauta, né. Eu vejo um pouquinho, Geronasso, 3 ondas que estão acontecendo daqui, né, de 22 para cá. Uma primeira foi as interações de chat, muito pautadas ali de você fazer prompts, prompt engineering, né. Teve uma segunda onda que foi atacada para o mundo do desenvolvimento de software, onde você tinha já uma questão um pouco diferente, não só um chat interativo, mas você tinha um agente, né, que toma uma ação, age, né, dentro de um escopo, dentro de uma IDE de desenvolvimento. Então, isso permitiu que o código fosse parcialmente gerado pela AI, né, até 100% gerado pela AI com vibe coding e tudo. E tem uma terceira onda que é, e se esses agentes estivessem disponíveis para a gente fazer qualquer coisa, não só coding, Uhum. né? Então a gente agora está começando essa terceira onda, então é emocionante aí o que está por vir. É engraçado, né? Eu estava vendo os memes, fazem muito parte da minha vida, e perguntando pro Linus, como é que é o cara que inventou o Linus Linux? Torvalds. Linus Torvalds. O que que significa, ou ele perguntando para alguém, o que significa vibe coding? Very inefficient but entertaining Aham, coding. aham, aham. É, Um acrônimo. esse tipo de coisa nasce, a gente não sabe exatamente como aplicar e qual é o resultado, e aí daqui a pouco vem outra tecnologia e outra tecnologia. Sim. A minha preocupação hoje com os clientes, e eles trazem para mim isso também, é como não ter esse lock-in, porque muitas vezes você vai lá e fecha um contrato com, o GPT, Sim, com o porque é Gemini, melhor naquele momento. porque é o melhor naquele momento. Daí Sim. daqui a pouco muda-se essa tecnologia, que é exatamente sobre isso que a gente está falando agora, sobre essa volatilidade. Uhum. Como não se tornar refém? E aí entram as estratégias das grandes corporações que vão servir como middleware de inteligência artificial. Perfeito. Muito bom. Legal. É bom ouvir vocês assim, né, que conhecem mais profundamente tecnicamente, né? Eu vou representar aqui uma grande parte da população de apenas consumidores, tá? E realmente, né, um breve comentário como é gritante, né? Eu não vou citar o nome, né, pra gente não tomar nenhum
cancel aí, mas aquela famosa assistente, né, de uma grande empresa ali, né? E aí, ontem à noite eu falei, poxa, eu quero deixar a luz um pouquinho, deixar a luz amarela, né? Pedi para ela, né? E aí tocando Cadeira Amarela. Era uma. Sabe assim, gente, eu não sei. É uma coisa que há um tempinho atrás era tão inacreditável, né? Então, legal de trazer esse contexto. Ainda é, né? A gente tá no meio, vivendo disso, Exato. dessa mudança, porque a gente ainda pergunta. Tem um canal na internet onde esse menino ele fica provocando a internet, daí provocando a IA. Daí ele perguntou para vários prompts: eu quero levar meu carro para lavar, mas o lavar. Você viu isso? Eu vou a pé. Maravilhoso. Para quem tá ouvindo a gente, eu vou levar o meu carro para lavar, mas o lava rápido é muito perto. O que que eu faço? Ué, vai a pé, é muito melhor você ir a pé. Beleza, cheguei no lava rápido. E agora, o que eu faço? Estou sem meu carro. Ah, é verdade, isso foi realmente um problema. Pede para um amigo seu ir buscar e levar até o lava Sim, sim. rápido. Mas isso é interessante, Christian, porque a AI, esse modelo de LLM, ele gera uma interação por texto tão interessante, Sim, dependendo de como você fala com ele, que realmente você entende que existe um mecanismo de reasoning por trás. sim. Né? Mas quando a gente vê que não existe, a gente não sabe como ser humano fazer um código que pensa. A gente não sabe fazer isso ainda. Estamos em busca. Né? Então, assim, o modelo LLM nada mais é do que um modelo estatístico, que funciona muito bem para muita coisa, né? Mas alucina e não entende semanticamente o que é aquilo que ele está falando. Exato. Né? Então, essa confusão. É. E esse ponto é importante porque a gente vive num mundo desde sempre sensacionalista. Então, pega-se esses pequenos momentos e gera-se notícias que influenciam o mercado. Veja, a inteligência artificial é ruim porque ela faz isso. Não, não é, é o momento dela. E ela é muito boa quando eu fiz uma implementação há 3 anos atrás, eu me tornei cientista de dados, tive as certificações, enfim, e construí um script em Python de 7.000 linhas. Foi muito sofrido. Há pouco tempo atrás eu tive que reviver aquilo e fazer uma nova manutenção usando MCPs, que é um protocolo multi-agentes maravilhoso. E eu fiz aquilo com o Claude GPT numa velocidade absurda. Sim, Eu simplesmente jogava o erro que o script dava dentro desses modelos de LLM e ele me trazia a resposta. sim, Então, para código é maravilhoso e para essas interpretações de texto é maravilhoso também, mas sim. algumas coisas vão demorar a chegar na Sim. evolução. E código é muito bom porque você tem muito volume de informação disponível para treinar a AI. Sim. E o código ele tem uma vantagem em relação a um texto, né, numa linguagem normal, porque ele é um texto mais lógico. Você tem menos subjetividade. Exato. Né? Aliás, você não tem subjetividade. Não tem, exato. Uma coisa vai acontecer e está ali, né, premeditado. Não, e os erros que davam antigamente, né, eu comecei programando em C, e aí às vezes você não limpava a memória, porque tinha que limpar a memória e dava um erro que você passava dia ou até no mesmo, vamos falar de SAP, né, Sim, debugando o standard. sim. Quantas vezes? Hoje em dia você pega, joga um código ali e já te diz qual que é o erro. Então, Muito bom. Tanto é que Stack Overflow, não sei se você viu eu as vi, índice de uso. cara, Stack que Overflow era a absurdo, vida, né? né? Para quem programava, vivia no Stack Overflow aberto. Hoje em dia, E hoje em dia a queda vertiginosa do acesso, porque a resposta que uma AI dá é muito melhor, consumindo os dados que estavam no Stack Overflow. Consumindo toda essa base. A gente acabou entrando muito nessa questão dos ciclos, né? Ciclos da tecnologia e tal, né? Tecnologia, às vezes a gente associa muito só ao mundo eletrônico ali, né? Lá naquela. Mas tecnologia a gente sabe que é muito além disso, é Sim. muito mais profundo. Então, mas são muitos ciclos. Mas trazendo para essa história mais recente mesmo assim, olhando para um contexto todo, até de mercado, economia, como que vocês veem esses ciclos assim, sabe? Em que momento que a gente tá, né? A gente introduziu um pouquinho já, mas aprofundando um pouco mais, Danilo, o que você vê? Tem essa questão de ciclo, a gente lembra muito do hype cycle, né? Aquele gráfico famoso em que a gente tem uma curva elástica, né? De subida, de descida e depois um platô, né? Aquilo a gente associa à tecnologia, como você comentou, mas aquilo na verdade é um ciclo humano, né? As expectativas humanas sobre algo novo que surge sempre são exacerbadas para cima, né? E depois você tem o vale da desilusão para baixo. E depois todo mundo meio que nivela a expectativa em relação a quanto que aquilo de fato gera valor e é útil, né? Onde a gente aplicar aquilo. Então isso funciona para tudo. Se você pensar em todas as crises financeiras, as bolhas, as tulipas, né? E tecnologias, todas passam por um ciclo parecido, né? E hoje a gente vê, quando a gente pega a análise desses fóruns de plotar essa curva para tecnologia, a gente QI, a gente está exatamente no topo, né? No pico. Isso não significa que a tecnologia é boa ou nem ruim. Sim. Significa que a nossa expectativa em relação a isso está altíssima, né?
se a história, né, se vai se repetir, significa que em algum momento a gente vai começar a entender para que serve e para que não serve, né? E aí vamos achar o caminho correto de usar ela. Eu acho ótimo que logo depois da hype vem uma etapa que se chama o Vale das Desilusões. Exatamente, exatamente. É, Vai porque aí você é muito, você acha que não serve para nada, assim, não, então não dá para usar AI para nada, vamos voltar pro mundo como era É. antes. Até que, pô, não é bem isso. E a gente sabe que não vai ser assim, né? Mas Exatamente. tem muita tecnologia que foi assim. Exatamente. Exato. Legal esse ponto, né, do ser humano, né, a gente estava até antes de começar aqui falando brincando um pouquinho, falando sobre filosofia, né, o Schopenhauer falava que o ser humano ele tá sempre oscilando entre essa ânsia de ter, né, e o tédio de possuir. Então, Sim. parece que de alguma forma representa também, né, poxa, legal, temos e daqui a pouco não é tudo isso, aquilo, então é mais profundo. Interessante essa reflexão. E o mercado, uma dica aqui para os presidentes e diretores de empresa, como fugir dessas hypes. Vocês lembram da Elizabeth, não lembro sobre o sobrenome dela, que criou aquela máquina que Holmes, Elizabeth do Holmes. sangue, Isso. Tá lá veteranos. guardadinha hoje lá No na prisão. Assim, Ela inventou, você sabe dessa história? Não, não. Tem um documentário no Netflix, ela é muito bom, né? Ela inventou uma máquina que prometia realizar todos os exames de sangue com uma gota. Então você ia chegar lá e não ia precisar tirar 55 tubos de sangue para fazer um exame, ia colocar o seu dedo na máquina, ia retirar uma quantidade de sangue muito mínima e ia sair com aquilo do outro lado. E no fim foi descoberto que, na verdade, tudo que ela tinha captado bilhões de investidores sim, super referenciados no mundo. E foi descoberto que ela pegava os exames e mandava para Mandava pessoas, para laboratório. laboratórios fazerem os exames corretos, Sim. enviava o sangue e depois devolvia. É. Só que a quantidade de sangue foi aumentando e eles nunca chegaram lá e descobriram que era tudo fake. Tudo fake. Tudo fake. Então, como viver nessa realidade é uma tendência que, inclusive, eu vi em Davos esse ano. Eh, não tenha foco na adoção e nos vídeos, vá direto para a execução. É a mensagem desse ano. Você já. Essa IA é bacana, o que que eu posso fazer com ela? Deixa eu pegar um caso aqui na minha vida real e aplicá-lo para entender se aquilo é realidade e qual é o meu benefício. Sim. Então, e a Elizabeth Holmes fez lá, foi presa porque não conseguia ter. E eu já vi muita IA que tem pessoas, grupos atrás, fazendo as análises e devolvendo para o cliente. Sim, sim. E é interessante esse caso por causa tem uma questão de narrativa, né, a Elizabeth Holmes, ela foi muito bem-sucedida em criar a narrativa, Uhum. tanto é que ela convenceu muitas pessoas importantes a entrar no barco junto com ela, inclusive acadêmicos, MIT, Harvard. Eu estava coincidentemente fazendo um curso recentemente do Robert Shiller, Prêmio Nobel de Economia, sobre a economia da narrativa. Uhum. E como algumas narrativas se espalham como vírus, como uma epidemia. Então ela atinge alguns critérios e faz com que aquilo, né, se dissemine de uma forma Uhum. muito rápida. Isso é importante, isso faz com que o hype seja maior ainda e aquele ciclo, né, e no nível de comunicação, intercomunicação que a gente está hoje, esses ciclos se espalham rapidamente. Não, e com a capacidade de você gerar fake news com Seedance e Sim, outras, sim, sim. é absurdo. É. É interessante, às vezes uma predisposição das pessoas quererem também, né, acreditar tanto aquilo que meio que faz né, abre mão um pouco do cognitivo, do lógico, né. Sim. Interessante. Pô, profundo, hein, É, profundo. e se a gente pensa numa questão agora de mercado, o que esse hype cycle tá, né, e esse pico da expectativa gera para as empresas no modo geral e como que estão afetando, né? Você vê um termo até que surgiu de SaaS apocalipse chamado, né? Então, Adorei esse termo. como que a indústria está se remodelando, né? Um pouco disso. Mas é muito interessante quando você vê as empresas que estão gerando esses grandes modelos, etc. Você vê um valuation absurdo, né? São 56 vezes o faturamento, com expectativa de dar algum lucro só daqui 5, 6 anos, com investimentos trilionários. Então, realmente, você vê que está muito inflado, porque todo mundo quer fazer isso funcionar e quer ter um pedacinho desse negócio, né? Ao mesmo tempo, você vê que a indústria toda está se readaptando e entendendo como que eles podem ter as barreiras de entrada, né? Nesse caso, a SAP eu acho que tem uma posição muito interessante, porque muito mais do que código, você tem processos de estrutura de negócio, né? E como você desenha esse processo e ele está vivo e conectado com os dados, né? Numa base de clientes gigantesca, né? E com um ponto principal, a credibilidade e a confiabilidade que aquela informação está correta. Isso é fundamental para gerar um negócio crítico dentro de uma empresa, como as áreas que a SAP tem no coração.
Então, há uma grande diferença entre você fazer um experimento pessoal usando uma tecnologia que saiu hoje, né, e você colocar isso num ambiente produtivo dentro de uma empresa e aí que você tem algum risco disso, né. Um lastro, né, um respaldo. Muito bom. Eu tava até pensando nisso, a gente já tá conversando há algum tempo, não tinha falado nada de SAP, isso é bom, porque é mercado. É isso. Mas corroborando, eu nem lembro se eu comentei no começo que eu sou Business Strategist na América Latina na SAP. Boa. Não me recordo se eu falei que era na SAP. Mas, como eu falei, os 250 clientes que eu visitei, mais de 250 clientes ano passado na América Latina, foram para falar de AI da SAP. E o nosso principal objetivo é levar uma inteligência artificial que possa ser ativada de forma simples e objetiva, porque quando eu vou falar com o CEO e os CEOs vão cada vez mais tomar essa iniciativa, achei interessante que até o ano passado geralmente eram poucos CEOs que a gente se envolvia, porque a gente está ali na camada mais do ou vai para o CFO, ou para o Sim. CHRO, ou para o CIO, Uhum. mas os CEOs agora estão tomando cabo disso, porque eles querem cada vez mais mostrar ao mercado que eles estão utilizando, porque isso valoriza a empresa, porque demonstra que a Sim, empresa é uma sim. empresa inovadora e está preocupada com produtividade. Só que quando vai uma startup, eu sou especialista em inteligência artificial, eu vou fazer para você algo super bacana. Beleza. Senhora startup, eu quero que você gere aqui um resumo do meu colaborador, porque eu gasto 3, 4 horas para discutir com ele o processo evolução de salário. Então você vai ter que juntar 6, 7 bases, trazer essa informação, calibrar com isso, beleza. Aí vai lá a startup, gera essa função. A primeira coisa que a pessoa que vai testar vai fazer: como é que é o meu coleguinha? A gente tem uma função de Olerite, que explica o Olerite, o primeiro teste que quase todo mundo faz: quanto ganha o CEO da empresa? Então, essa conexão de possibilidades e permissões, a SAP garante que a gente atrás e herda todas essas permissões, e a hora que a pessoa vai aplicar uma inteligência artificial para trazer um resumo, e esse é um caso real, ele vai trazer para você exatamente aquela informação baseado já nas permissões que vocês têm. Então, essa é o nosso objetivo, não é competir com o GPT, com o Gemini. Uhum. Não existe mais estratégia, Sim. um anel para dominar todos os outros, estratégia do Senhor Uhum. dos Anéis. Então, a gente vai combinar todas as inteligências artificiais para conseguir Uhum. oferecer o melhor resultado para o cliente. Muito bom. E legal, legal até ter trazido já para esse tema, que a gente começou bem, né, de contexto, né, começamos olhando lá a história toda, falando, né, bem da linha da história, esse ciclo, esse momento, mas agora trazendo aqui para um contexto mais aplicável, bem nessa linha, já pegando esse gancho, Christian, das adoções, né, como que está sendo essa experiência, os desafios, o que está realmente de fato acontecendo. Quer falar, Christian? Um Claro. pouquinho. Eh, Acho que um padrão, sempre que eu vou no cliente, é: eu estou atrasado com relação ao mercado. Todo mundo acha que está atrasado Sim, hoje, né? sim. É. Então, esse movimento de achar que está atrasado é pelo sufocamento de informações que tem no mercado hoje. E, na minha perspectiva, a gente está fazendo o que a gente sempre fez nos últimos 50, 60, 80 anos de TI, que é analisar o as is e definir o to be. Mas agora tentando entender aonde que a inteligência artificial se aplica. Então, o primeiro momento é o momento de identificar quais são as inteligências artificiais que estão prontas que eu posso ativar. Depois entra o momento de quais são as inteligências artificiais que eu vou desenvolver em conjunto com um parceiro como a Numen. Então a gente teve um caso super legal agora no BTP Experience de 2026, que vocês apresentaram um caso com um cliente. Uhum. Então, fazer isso, criar coisas novas. Inclusive, uma das tendências desse ano é aumentar o número de desenvolvimentos, sair da produtização e criar desenvolvimentos customizados. E, por final, tentar trabalhar com os parceiros de tecnologia. A SAP tem um programa chamado Forward Development Engineering, que é um termo de mercado, onde a gente traz um cliente, traz um parceiro e cria uma solução que vai fazer parte do portfólio da SAP. Então a gente vai lá, vai criar uma IA para desenvolver. Eu fiz o primeiro desse modelo ano passado no mundo e está funcionando muito bem. Então acho que esses 3 modelos são os caminhos desse ano que vão funcionar muito Pensando bem em adoção, em adoção. muito bom. Muito bom, faz todo sentido. Eu vejo também duas fases, uma fase muito mais de experimentação de sandbox, né, de todo mundo iniciou experimentos Uhum. para conseguir entender a tecnologia, e acho que até como aprendizado vale muito a pena, mas falha um pouco como processo de inovação de qual é a dor real, né, se você simplesmente quiser usar uma tecnologia, é a mesma coisa que eu quero usar uma furadeira, né, mas Uhum.
o que que eu vou fazer com isso, né? Qual o problema que eu tenho? Então, sempre parte desse problema, a gente até abordou esse assunto um pouco, né, em outros podcasts, hã, e a gente está passando agora por uma segunda etapa que é o apetite dos CEOs e das empresas e os investimentos tendem a aumentar nesse sentido. Todo mundo entendeu que é inevitável, é caminho sem volta, precisa ser adotado. Só que agora essa fundação tecnológica de processos de governança está começando a ganhar corpo. Sim. E aí você começa a ter não só experimentos pontuais, mas você começa a ter de fato isso atrelado aos resultados da empresa, aos indicadores mais importantes. Exato, exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu atuo, né, falando rapidamente aqui, né, com essa parte da transformação de negócios, né, inclusive se você quiser saber mais sobre Signavo, LinaX, conte conosco. Chablauzinho, claro, Lógico, é o momento aqui, né, o pessoal, todo claro, podcast tem que ter o seu anúncio com aqui. certeza. Mas conecta muito, né, porque o que a gente percebe muito, exatamente nessa linha que vocês contextualizaram aqui, os clientes, eles estão buscando, eles entendem isso como um destino, mas assim, muitas vezes essas iniciativas elas estão flutuando ali, elas não ancoram, né, uma trilha, sabe, em um caminho. Poxa, nós sabemos onde queremos chegar, sabemos onde estamos, né, e agora como começa a construir esse caminho. Agora como que a IA me ajuda a construir esse caminho de uma forma Uhum. mais rápida, mais interessante, né. Então, trazendo até o tema de captura de valor, assim, sabe, de olhar, né, lógico, a IA como um meio de ajudar também a identificar essa captura de valor, mas de acelerar também, né. Eu acho que é um tema, Sim, sim. vocês veem, assim, formas como a IA focando nisso, não só com a IA por IA, né, mas com essa captura de valor, assim. Vocês têm algumas experiências, situações? Sabe, saiu recentemente, em março de 26, um 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 report sobre, o mercado de trabalho, né, como isso vai mudar ao longo do tempo, né. A gente tem toda tecnologia, toda revolução tecnológica gera, né, muitas pessoas que têm que mudar a forma como trabalham, né. Mas o interessante desse report é que ele tem um gráfico, a gente pode até mostrar e compartilhar aqui no podcast, um gráfico de radar, onde mostra a capacidade da AI hoje aumentando em diversas profissões e casos de uso, né, mas você vê que a adoção ainda é um percentual pequeno desse radar. E esse gap é muito interessante, porque todas as áreas que o gap é muito grande, significa que o potencial de você conseguir conquistar coisas naquela área, com os casos de uso, é muito enorme. Então, o tempo que a gente está agora essa construção de foundation leva um tempo dentro das empresas. Então você tem aí 1 a 2 anos para você conseguir fazer com que esse gap seja menor. E aí que realmente a inovação acontece. Então, não no hype, não no momento em que é anunciado pelo fornecedor, pelo fabricante, mas e sim quando aquilo entra em massa. Pensa numa tecnologia de automação de processos industriais, né? Quando surgiu a possibilidade de se automatizar algo, o valor, a captura do valor só aconteceu quando você mudou o fluxo da empresa inteiro de ter máquina e humano trabalhando em conjunto. Não simplesmente dar um curso sobre máquinas para as pessoas e voltar a fazer do mesmo jeito, certo? Então acho que esse é o grande ponto. A gente tem que repensar os negócios e a estrutura como a empresa funciona, Sim, para usufruir melhor sim, disso. sim. Muito bom ponto. E até pensando um pouco questões culturais também, né, ainda existe, não sei se vocês sentem isso também, esse certo receio, né, como eu comentei, a gente atuando nessa questão de transformação de negócios, muitas vezes alguns assuntos geram um certo receio. A pessoa, ela vai pensar, né, "Poxa, mas quanto que essas automações, quanto que essa IA aí não vai muitas vezes me substituir, né? Uhum. Será que não existe?" Isso aqui a gente nem deixou na pauta antes, mas uma força, das pessoas, de certa forma, de tentar banalizar, como a gente falou através dos memes, né, Uhum. porque gera o ceticismo, reforça um pouco, mas eu já vi vários memes desse tipo: "Ah, gente, falaram que a IA ia me substituir", né, mas, eh, e Mas vai. como lidar? E então, de fato, né, É. e como lidar com essa força que é oculta, não é, ela é velada, né, Sim, digamos sim, assim, ela, ninguém vai chegar e vai levantar a sim. mão e falar assim: "Não, a gente não vai", não, uhum. mas a gente vai com pequenos indícios, né, uma situação ali, eu tento banalizar, eu tento falar: "Olha, mas olha o que fez aqui", eu pego um erro, né, de 99% certo, aquele um erro, trago, será que isso, tá acontecendo? Será que tem alguma forma da gente, ou vai ser um movimento natural? Eu não sei, eu não sei. Agora no MWC, o Tex Hunter, que é um consultor da Meta, do Elon Musk, enfim, de várias outras empresas, ele trouxe esse número de 60% de empregos que estão sob risco iminente. E eu lembro que eu escrevi um artigo em 2020, 2019, num primeiro artigo, publicado, uma pesquisa da Oxford, falando sobre essa automação, Uhum. que existe uma grande
parte dos empregos em várias áreas que vão ser automatizadas. Daí quando a gente pensa aqui, vamos falar do nosso universo, tecnologia e desenvolvimento. Na parte de desenvolvimento já tem muita coisa que é feita de forma ágil com essas ferramentas, tipo, como o Cloud, a SAP mesmo lançou uma parceria agora com o Cloud Code. Uhum. Então, o desenvolvedor, ele precisa estar muito mais próximo dessas tecnologias, porque ele vai fazer muito mais no mesmo tempo que ele vai Exato. estar trabalhando. É. Então as capacidades vão aumentar. Mas quem quiser se concentrar em fazer aquele trabalho, o mesmo trabalho, por exemplo, vamos falar de advogado. Uhum. O advogado faz a mesma petição, sabe aquele que dá um Ctrl+C, Ctrl+V e vai fazendo aquele mesmo serviço, o mesmo contrato. Esse tipo de coisa vai ser automatizada. Então, como que eu posso pegar, utilizar a IA no meu escritório de advocacia, na minha área de finanças? Eu estava ontem com um cliente, a gente teve agora a SAP House em 2026. E o cliente me fez exatamente essa pergunta: Christian, eu estou usando o Claude e já me resolveu meu problema. Por que que eu vou usar a Julie da SAP? E aí eu falei: "Legal, me conta a sua experiência". Eu peguei, joguei uma planilha Excel que tinha algumas informações de estoque, joguei lá no Claude, pedi outra planilha que eram os consumos, pedi para conciliar, e daí depois eu joguei lá no resultado e gerou uma planilha externa. Eu perguntei para ela assim: "Quanto era uma CIO? Quanto tempo você demorou para conferir que aquela informação estava certa?". "Ah, umas 2 horas mais ou menos". E aí você, usando inteligência artificial generativa e deep learning, não tem como você comprovar o resultado como foi, não tem como você repetir o mesmo padrão. Uhum. Então, se o modelo evoluiu, se o modelo ficou defasado, você não tem como usar aquele modelo para trazer aquele mesmo resultado. Então, essa confiabilidade e governança que o Danilo trouxe, que é um dos pontos mais importantes. Exato. Então, Caramba, ele ganha essa credibilidade, né? Desafiador, é isso, né? E também vejo que isso, provar através, né, de casos, né? Por isso que a gente tem falado muito de cases também, né? O poder desses casos aí. Legal, recapitulando aqui um pouquinho, começamos bem, né? Contexto mesmo, falamos dos ciclos, falamos de casos mesmo, geração de valor. Agora, nessa jornada, olhando um pouquinho para frente aí, olhando para tendências, assim, né, olhando de coisas que a gente já está ouvindo aí, de novo, como a gente falou na abertura aqui, a gente já sabe que até o momento desse podcast no ar, né, já tem muita coisa acontecendo. Mas, Danilão, o que você vê de tendências aí? Depois também eu quero ouvir o Christian. Tá bem? Bom, não conseguimos prever o futuro, né? Mas coisas que estão muito em voga, a gente que é AI é o tema da vez, né? Tá no pico. Mas eu acho que a gente vai começar cada vez mais ver aplicações e casos de uso surpreendentes de aplicação direta da tecnologia. É uma tendência de uso da AI em todos os lugares, né? Assim como a gente teve a computação, o IoT, e começou a ter computação em todo lugar, agora a gente vai ter uma nova camada que é AI em todo lugar. Então, devices, óculos, sua geladeira, tudo com AI, né? Powered by AI é uma questão. Eu acho que tem a questão do físico também, chamado de Physical AI, né? Que é a robótica, né? A automação veio por industrialização e robótica. Agora a gente está falando de um mundo digital que está sendo revolucionado, é como se a robótica tivesse ficado para trás, mas a próxima onda da robótica está vindo. Tá nos laboratórios, a gente vê aí os robôs, né? Então, inclusive, começando a estar disponíveis no mercado para pessoas físicas terem em casa, né? E é revolucionário. Você ter os humanoides, é uma próxima geração de robótica que vai conseguir fazer com que o mundo físico, de novo, nessa competição, venha brigar com o digital e na automação. Então, eu acho que isso é muito legal. Parte de infraestrutura de IA, né, a robustez, os modelos fundacionais e as estruturas de data centers, assim, a revolução, né? A gente está criando a pavimentação para tudo que vai acontecer depois, né? Então, independente se os modelos são esses ou não, estamos criando uma infraestrutura nunca antes vista. Como humanidade, a gente está se juntando para fazer um negócio incrível. Então, acho que esse é uma tendência também. E tem uma última aqui que eu anotei, que é em relação aos novos paradigmas, porque, de novo, a gente está falando que tudo que a gente está dizendo está alicerçado em cima de 3 letrinhas, que é o LLM. E como qualquer tecnologia, ela tem uma utilidade muito grande e também um limite de onde é que ela pode chegar, né. Algumas pessoas que até fundaram essa área, dizem que eventualmente a gente pode chegar num limite e que a gente não consiga atingir uma inteligência artificial genérica, somente com essa, né, em linearmente crescer esse tipo de paradigma. Então, alguns deles até estão saindo de grandes empresas, é o caso da Mira Murati, o Ian LeCun, que saíram das empresas onde eles trabalharam e fundaram os departamentos mais importantes para fundarem novas empresas focadas em world models, que é se tudo que a gente está vivendo
a gente só está alimentando as AIs com texto, o que aconteceria se a gente alimentasse ela com tudo? Com vídeo, com áudio, com som, com cheiro, né? Como que um ser humano aprende quando nasce? Ele não nasce lendo um livro, certo? Sim, 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 Então com ele certeza. começa, então é isso, se a gente colocar vários outros estímulos para AI aprender, o que que seria possível fazer, né? Então esse caminho parece ser um negócio muito interessante também que tá surgindo. Interessante, hein? Uau! E aí, Christian? Eu vou falar com quem tá vendo a gente. Acho que tem um ponto importante aqui que vocês devem ter visto que o Danilo e eu, nós não falamos de solução. Nós falamos de tudo menos de solução que pode resolver o dia a dia. Eu acho que isso é o que pode ajudar mais o cliente, você que está vendo. Então, envie esse vídeo. Vamos já gerar um corte aqui. Envie esse vídeo para quem tem interesse em ter esses temas na pauta e conseguir. A gente vai tirar coisas do prato de vocês que estão acontecendo em MWC, estão acontecendo em South by South, Southwest by Southwest, estão acontecendo em Davos. Então, todo esse conteúdo que a gente tem, a gente ajuda os executivos a reduzir o tempo que eles vão gastar se atualizando com esses temas de mercado. E o que eu fiz, preparei um resumo de Davos, de MWC e CES que aconteceram já em 2026. E uma tendência, a gente vê a NVIDIA, a Sony com a parceria com a Honda Uhum, e também a Xiaomi lançando carros como plataforma. Então, uhum, nos 3 eventos foi falado e foi divulgado plataformas automotivas e utilizando várias aplicações dentro do carro. uhum, A gente vê tecnologias de humanoides, robôs humanoides funcionando já de forma prática. uhum. No ano passado existiam alguns robôs que estavam ainda cometendo alguns erros, mas Sim, agora sim. os robôs já estão dançando em coreografia junto com outros dançarinos. A gente vê o Physical AI, Physical, eu lembro do digital, eu acabo misturando. Uhum, O Physical AI com dispositivos já com IA na ponta, então câmeras já com inteligência artificial de forma muito mais prática. Então, na sua produção, para monitorar a qualidade do produto final, já a complexidade já reduziu muito. E eu gosto, quando a gente estava conversando aqui, de lembrar que o básico ainda funciona. Então, o uhum. Pebble, que lançou um relógio na CES com a tecnologia de paper white, é paper É ink, e-ink, né? é ink. E-ink da Kindle, um relógio que dura meses a bateria. Então, todos esses temas ajudam os clientes a se estimular a criar novas soluções. Então, convidem a gente para entender o que está acontecendo no mercado e também aterrissar isso no dia a dia. Acho que isso é importante. Muito bom, muito bom. Gostei que você comentou, Christian. Realmente não são soluções já caixinhas ali, É. né? É discutir, né? Não, e Trazer esse esse assunto. discurso é o mais rico Muito aqui bom, que a gente está tendo, porque muito bom. falar como ligar a inteligência artificial, qualquer um consegue É, ligar, mas agora isso é. conectar tudo que está É acontecendo é com mais essa difícil. profundidade, né? Isso. Bom, para mim foi incrível aqui o papo, caminhando para o final, mas antes eu queria deixar aqui aberto para vocês considerações finais, falarem também um pouco aí das redes sociais de vocês, formas, né, que as pessoas conseguem consumir. Já fiquei interessado aí nesses seus resumos, você vai compartilhar também, Christian? Uhum. Vai, olha aí, ó. Olha que coisa valiosa, Tá né? lá no LinkedIn já. Já tá? Aí, ó. Então, Uhum. ó, faz sua consideração final, Boa. passa as suas redes aí, por favor, Então Christian. vamos lá. Primeira mensagem para você, vamos lá, algumas mensagens aqui. Você que é consultor. A mesma coisa que acontecia antigamente com o SAP, aonde vocês tinham que conhecer as funções standard para não desenvolver Zs e acabar gerando um passivo para o cliente, vocês precisam saber hoje o que está disponível em inteligência artificial para o cliente não redesenvolver e ter um custo adicional depois. Então, entre em Discovery Center, traço cloud, traço SAP, ou traço sap.cloud, no Google. Discovery Center no Google, Discovery Center SAP, e lá vão ter todos os quase 400 componentes disponíveis de inteligência artificial para ativar em todas as soluções SAP. Isso é super importante. Para os clientes, a gente tem uma solução chamada Roadmap Explorer, que a gente pode executar em conjunto com a Numen e identificar quais são todas as IAs que vocês podem ativar nas soluções que vocês já têm da SAP. Então, esse é um trabalho legal para começar a falar de forma prática de inteligência artificial. E a terceira mensagem das minhas redes, eu sempre estou escrevendo artigos, publicando vídeos no meu LinkedIn, procura lá Christian Geronasso. Eu gosto de sempre trazer esses temas mais recentes e agora, super no começo de 2026, a gente criou um agente e eu vou em breve gravar um podcast também mostrando esse agente, como criar um agente nas plataformas SAP. Isso é legal. Muito bom, Christian. Eu tenho algumas considerações também. Eu acho que, de uma forma mais genérica, uma primeira é você conseguir eh, separar se realmente a Generative AI é a solução para aquele problema.
Eu acho que tem muita tecnologia, como o Christian comentou sobre o Wei-In, que é uma tecnologia, né, antiga, Antiga. mas que faz todo sentido para resolver esse problema. Eu acho que a própria AI tem muita solução, a AI clássica, né, então assim, a parte de análise preditiva, otimização, tem muitos casos de uso concretos, e dependendo do que você precisa fazer, uma AI clássica ou alguma outra tecnologia pode ser a melhor solução, a mais eficiente, a menos custosa. Então, entender bem se o caso de uso é a Generative AI ou não, né, eu acho que esse é um ponto. E o segundo tem muito a ver com o mindset. Eh de uma pesquisa que mostra o estudo do nosso cérebro, como ele fica com o uso da AI, né. E um receio é você ter é um músculo, é você atrofiar o seu cérebro. Então assim, uma coisa é você pedir para a AI fazer para você aquilo, né, monte esse roteiro desse podcast. Uma outra coisa é você raciocinar sobre quais são os temas que você acha relevantes sobre aquilo, né, os porquês, e você pedir para ela organizar aquilo em perguntas. Essas duas parece ser muito tênue, a linha é muito perto, mas assim, é fundamental que a gente ainda tenha a razão, né, tenha a forma de pensar. E para isso você precisa saber estruturar problema, você precisa saber estruturar pergunta, você precisa fazer o frame the problem, né. Eu acho que isso, se uma coisa que não vai mudar se a gente não souber fazer isso, a gente não vai conseguir usufruir de tudo que vai ser beneficiado no futuro, Uhum. né. Então eu acho que é isso, acho que uma dica que eu daria é isso, se essa tecnologia é a melhor para resolver esse problema, e o segundo, como que eu posso melhorar o meu processo de raciocínio sobre aquilo, né, para chegar na essência das coisas, pensamento crítico, pensamento sistêmico, para conseguir chegar nas melhores perguntas e na melhor estrutura. Isso vai fazer com que não só o seu cérebro se mantenha ativo, mas você consiga ter a AI como um parceiro para melhorar e exponenciar o que você já tem de conhecimento. E mais um ponto, falando de nuvem, nossos clientes precisando de alguma ajuda, a gente desde o processo de identificação, como o Christian falou, a gente em parceria consegue sentar, consegue ajudar, direcionar, consegue dizer se essa tecnologia é mais adequada, até um processo de estruturação das fundações que precisam ser criadas para você ter governança, estrutura disso, e de fato os casos específicos para ter produtividade, desde a construção dos artefatos até desenvolvimento. A gente tem diversas soluções em toda essa jornada, então fiquem à vontade para seguir a gente. Meu perfil LinkedIn, Danilo Santos, vai ter no podcast os QR Codes aí, perfil da Numen, vem falar com a gente, pra gente construir esse futuro. Ah, muito bom, muito bom. Bom, quero agradecer demais, tá? Sou suspeito de dizer que episódio incrível, valioso, né? O tipo de informação, de novo, né? Assim, de uma forma muito profunda, né? Porém muito aplicável. Então, agradecer demais, Christian, a sua presença Obrigado. aqui. Danilo também, né? Sabemos aqui, foi Obrigado pelo toda uma convite. logística para ter esse episódio, mas assim, da mesma forma que foi tão desafiador, foi tão poderoso, né? E agradecer também você que assistiu aqui até o final, que tem acompanhado aqui o nosso podcast. Quero te convidar aí a se inscrever, se você não está inscrito ainda. Como o Christian falou, compartilhar com outras pessoas também, para que a gente leve esse conhecimento, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E aguardar você aí no nosso próximo episódio. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado.